Vamos continuar repercutindo o grande sucesso que foi o primeiro Friboi Day que aconteceu recentemente numa das mais famosas fazendas de gado do Brasil, a Campanário, localizada em Laguna Carapã, interior de Mato Grosso do Sul. Uma das estações mais comentadas no dia de campo, foi o da pecuária regenerativa e agricultura biológica. A propriedade é uma grande referência na sustentabilidade e este compromisso ambiental tem resultado em economia na produção tanto de carne quanto de grãos. Confira na reportagem. A criação de gado como ferramenta de revitalização e fortalecimento dos ecossistemas, com fixação adicional de nitrogênio no solo e alta produtividade. É um degrau acima na escalada da redução da pegada de carbono da pecuária brasileira e que vem ganhando espaço em projetos cada vez mais tecnificados e sustentáveis. É o caso do que vem sendo implantado na Fazenda Campanário, em Mato Grosso do Sul. Bom, a pecuária regenerativa que a gente está buscando agora é aproveitar as sobras que a gente tem, aproveitar os resíduos que saem do confinamento, não só do confinamento, aqui vendo a fazenda como um todo o resíduo que a gente possa transformar isso em adubação, em orgânico, para a gente preservar esse meio ambiente e tudo mais. A gente tenta transformar isso aí, trazendo para a nossa cultura de soja. Então a gente faz essa adubação, não pensando só em soja, mas pensando também no boi, porque a gente faz essa transformação, inocula o solo, essa inoculação é feita com biológicos, produtos biológicos, que para a gente não agredir, o solo. E aí a gente tenta implantar culturas onde a gente possa colocar animais, colocar o boi em cima, numa condição de inverno, principalmente, que a gente tem, onde falta um pouco de comida para os animais. Então a gente consegue implantar um mix de culturas aí para a gente colocar os bois ali e trabalhar associado essa agricultura e pecuária junto, para a gente fazer esse casamento das duas partes para poder ter um melhor resultado no final, tanto para o boi quanto para a agricultura em si, que no caso nosso é a soja. Então a gente consegue trabalhar as duas culturas junto, o manejo com o gado e a soja também, depois no final. Legal. Há quanto tempo vocês já estão fazendo assim e o que vocês já têm observado de vantagens, de positivo e de negativo nesse processo? Olha, nessa parte de controle biológico, nós estamos há 4 anos aí, aprendendo aí a cada ano, ano que passa a gente vem aprendendo um pouquinho mais. Esse detalhe de mix de coberturas é o primeiro ano que a gente está fazendo, então nós estamos começando agora, medindo agora o que a gente pode fazer, o que nós podemos melhorar para o próximo ano, É o primeiro ano que a gente está mexendo com mix para colocar o animal em cima, Com braquiária a gente já vinha trabalhando antes, Trabalhava com braquiária, temos também o plantio de milho consorciado com braquiária, que a Boss tem a opção de colocar também o gado dentro antes do próximo plantio, antes da próxima cultura, Então, faz 4 anos que a gente mexe com o controle biológico. A gente fala controle biológico, o que exatamente é isso? A gente tem aplicações dentro da fazenda que a gente tenta sair da mão do químico para fazer o controle de doenças e pragas nas culturas de soja, cana e até mesmo na pecuária, nos pastos. Então esse controle biológico é produto feito na própria fazenda. A gente tem um on-farm que a gente multiplica fungos e bactérias na fazenda e faz essa aplicação em cima das culturas. Esse é o controle biológico que a gente tem para sair da mão dos químicos um pouco. Como é que foi o ganho na parte de agricultura, na parte de pecuária que vocês observaram? Então, vantagens. As vantagens. Bom, qual que é a melhor vantagem? É ter um produto mais sustentável. Não conseguimos medir muito ainda quanto que está dando de custo para a gente, não é mais caro, mas não vou dizer que é um dos mais baratos. Temos uma redução aí de 5 a 10% aí, falando em soja, nos custos por hectare. Mas qual que é o foco inicial nosso que a gente está buscando? É aprender a mexer, aprender a dominar essa técnica e fazer
acontecer primeiro, né? Para depois a gente tentar baixar bastante esses nossos custos aí. Eu acho que primeiro a gente aprende, depois a gente vai aperfeiçoa e aí a gente tem um custo menor aí. O controle biológico consiste em um blend de plantas que busca combinar as culturas com aptidão ao consórcio, que são complementares umas às outras, com boa resposta nutricional. E, ao mesmo tempo, a utilização de espécies que possam funcionar como repelentes, espantando micro-organismos e insetos nocivos ao manejo, tanto da pecuária quanto da lavoura. É buscar alternativas, né, de espécies mais adaptadas para o frio rigoroso que a gente tem aí durante o inverno, né? Frio e seca, né? Então algumas espécies acabam sobressaindo e a gente precisa dessas espécies aí para a gente ter uma produção de forragem aí para o gado. Então a gente tem um ajuste, né, na quantidade de material que vai de cada um desses mix para ficar uma quantidade ideal de cada espécie, para a gente não ter uma espécie sobressaindo sobre a outra, né, ter competição entre elas. A ideia é trazer justamente um equilíbrio, né, entre as espécies aí para a gente ter o máximo de benefício possível. Quais são essas espécies e como é que vocês manejam ela ao longo do ciclo de vocês? As espécies, ele vai depender muito do momento que a gente está colocando, mas ele fica entre trigo morisco, ervilhaca peluda, capim-sudão, braquiária, são diversos materiais que a gente tem colocado a campo. Esse daí é o que eu me recordo agora, mas existe vários outros que a gente tem trabalhado aí dentro da propriedade. O que isso traz de benefício para o solo, por exemplo? Cada espécie ela tem o exudato radicular que beneficia um grupo de micro-organismos específico. Então, cada material que a gente está colocando dentro dos mix, ele vai favorecer uma espécie benéfica para o ambiente que a gente está com essas espécies aí. Por exemplo, tem espécies que favorecem micro-organismo que faz solubilização de fósforo, outras espécies, micro-organismo que faz a fixação biológica de nitrogênio, diminuindo o aporte de nitrogênio nessas lavouras aí. Como é que entra o boi nesse processo? Ele tem palatabilidade para tudo isso? Como é que ele entra nesse... Não, o boi ele tem seletividade. Ele busca aquelas espécies que ele tem maior palatabilidade. Então, essas espécies são as espécies que ele vai dar preferência. As demais, vou dar um exemplo agora do nabo forrageiro. O nabo forrageiro é um exemplo que o gado não consegue se alimentar dessa espécie. Mas o benefício dessa espécie está em polinização. A gente vê uma quantidade maior aí de abelhas nesse ambiente, uma quantidade maior de joaninhas, né? Então são inimigos naturais que acabam controlando as principais pragas que a gente tem hoje dentro da lavoura. Como a gente está falando de mix, depende muito do inverno que a gente vai ter, da chuva que a gente vai ter no inverno. Então, como é o primeiro ano da gente ainda, nós estamos ainda trabalhando nessa lotação para poder ter uma melhor performance, tanto para a pecuária, né, para o animal engordar, quanto para a agricultura, para depois sobrar essa palha, essa matéria orgânica para a gente usar depois.